Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Mentes que Inspiram de hoje. E hoje nós vamos receber uma convidada com profundidade acadêmica, estratégica, visão de liderança e que eu já estou querendo trazer aqui no programa há muito tempo. Que eu tenho certeza que da mesma maneira que me inspirou a trajetória dela, vai inspirar você que está aí do outro lado. E hoje eu não posso deixar de apresentar para vocês a nossa convidada Cris Vieira. Bem-vinda, meu amor. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que o nosso papo aqui vai ser muito bacana. Eu tenho certeza absoluta que quem está aí do outro lado vai ficar tão inspirado por essa mulher maravilhosa e potente, assim como eu fiquei. E que bom que a gente conseguiu trocar essa figurinha aqui para todos vocês. Cris, vamos começar com quem é a Cris Vieira, antes dos projetos, antes dos títulos. Quem é a Cris? A Cris é uma mulher que foi uma criança muito curiosa, vem de uma família matriarcal, né? Nós temos homens na minha família, sim, mas a base mesmo de força, de trabalho, foi de mulheres muito fortes, mulheres muito, eu acho que muito além do seu tempo numa série de coisas. E eu acho que isso também inspirou aquela menina curiosa a seguir a profissão da mãe, que é dentro da área da educação. Então, a minha mãe é da área da educação, eu tenho outras pessoas e outras mulheres na minha família que também seguiram a carreira do magistério, até porque elas viveram numa época em que ser professora, né, já era uma titulação muito bacana, muito importante. Então, eu sou professora de formação, aquela professora clássica, né, do magistério. Depois, tentei até por curiosidade e também porque acho que uma certa rebeldia, né, de querer ir para outros caminhos, assim. Fiz um pouco da faculdade de jornalismo, também fiz a faculdade de direito, passava nos vestibulares, começava as faculdades, né, os cursos, mas cheguei na pedagogia e aí, de fato, né, eu resolvi abraçar o chamado da pedagogia e ela me abraçou também. Então, a minha formação é na pedagogia. Lá antes do ensino médio, né, que as pessoas perguntam se eu fiz o magistério, aquele magistério regular. Não, porque naquele meu momento adolescente, eu não queria ser professora, via a minha mãe, sabe, Vanessa, passando horas e horas na noite, fazendo aqueles materiais, eu dizia, não, isso dá muito trabalho, não é o que eu quero fazer. Então, a minha primeira formação, eu sou técnica em publicidade e propaganda, né? Aí depois, como eu estava dizendo, cheguei na pedagogia, me senti acolhida, abraçada, gostei muito do curso, me encontrei. Então, eu sou uma educadora de formação, é assim que eu me enxergo, né? Perfeito. Sou uma educadora, eu trabalho com educação, eu trabalho com aprendizagem, né? Aprendizagem sobre as coisas, aprendizagem, leituras de mundo, né? Eu acho que é isso, assim. Se eu pudesse dizer, dentro, né, dos meus campos de conhecimento, eu diria que eu sou uma educadora, eu trabalho com educação. Com toda certeza. Uma educadora maravilhosa, né? Educadora de crianças, jovens e também de adultos, de grandes lideranças, sim, né? Eu acho que é importantíssimo, sim, a gente saber que na trajetória da pedagogia, muitas pessoas quando falam de pedagogia, eu sou pedagoga, né? Muitos de vocês que me acompanham sabem que eu também tenho a formação na pedagogia e da mesma forma que a Cris, eu também não fiz o magistério, porque a nossa visão de educação ela é um pouco mais amplificada. Quando a gente entra no curso, né, Cris, a gente consegue falar de pedagogia olhando para a gestão também do processo. Sim. Né? O processo de aprendizagem, o processo de gestão da aprendizagem, eu acho que isso é muito legal. E quando a gente consegue transitar nesses mundos, o teu universo educacional ele se amplifica lindamente, né? Falando da tua trajetória de vida, né, da tua formação, da tua trajetória profissional, quais foram os marcos principais que te moldaram dentro da área educacional, assim, da tua trajetória de formação, de estudo, até de caminhos, né, que tu seguiste na tua vida? Quais foram os marcos que te deixaram realmente
com um propósito dentro da área educacional? Primeiro, ter escolhido não seguir o magistério e ter feito um ensino médio numa escola pública, muito importante. Eu optei, tive a oportunidade, né, de seguir na escola privada, mas quis fazer. Acho que ali, para uma adolescente, aquele curso de publicidade e propaganda, ali, aquele momento, já me abriu uma possibilidade de olhar o mundo, né? Porque tudo que a gente trabalhava, né, na parte de comunicação, as mídias que existiam na época, que era TV e rádio, né? Eu acho que aquilo ali foi uma coisa muito importante. Acho que eu também fui muito privilegiada, porque quando eu fiz a faculdade de pedagogia, o curso de pedagogia, ele tinha 3 habilitações. A orientação educacional, a supervisão, né, e a gestão escolar. Eu optei pela orientação educacional e aquilo foi muito importante porque eu tive a apropriação de conhecimento do sujeito para o qual eu iria trabalhar, né? Então, aquilo ali foi um marco muito importante, mas depois eu já estava, né? Eu já trabalhava em escolas. Me interessou muito a pedagogia empresarial. Aquilo me tomou de muita curiosidade, né? O que faz a pedagogia empresarial? Onde é que ela atua? Então, ter essa formação também no universo corporativo, nas empresas, isso foi um outro marcador muito importante para a minha carreira. Aí, depois, mestrado e doutorado, eu fiz na área da educação e, de novo, eu volto para fazer um MBA em gestão de negócios, porque eu acho que tudo vai se complementando. Então, eu acho que uma coisa que é muito legal e que eu digo hoje para as pessoas quanto mais a gente consegue ampliar o nosso repertório em outros campos de conhecimento, para além daquilo ser um repertório pessoal, que é cada vez mais importante, a gente consegue ter um entendimento de mundo muito melhor e a gente também vai conseguindo se situar exatamente no lugar onde quer ficar, né? Porque se tu fica muito tempo sempre só com um campo de conhecimento de formação, se tu não tenta espraiar para outras coisas, tu não consegue. Eu sempre digo para as mentoradas, eu dou o exemplo do Steve Jobs, que todo mundo perguntava para ele, isso é uma parte da biografia dele que é muito legal, que perguntam para ele de onde é que ele teve a ideia de construir um MacBook, né, do ponto de vista de design completamente diferente do que o Bill Gates já produzia. E ele sempre conta que quando ele entrou em Harvard, que ele nunca terminou o curso, né? Mas quando ele estava em Harvard, às vezes ele ficava muito entediado na aula. E ele saía para caminhar pelo campus. E uma vez ele estava caminhando pelo campus e ele viu num mural da universidade que tinha um curso de lettering. Ele achou aquilo muito interessante e era tudo manual. Ele achou super interessante aquilo e tal e resolveu ir. E ele fez todo este curso de lettering, né? E foi ali que ele teve as primeiras noções de design, de um lettering diferenciado e tal. E isso inspirou ele a criar o MacBook depois. Só que isso continua, ainda uma organização de pensamento e é um comportamento, na realidade, talvez mais importante do que era na época que o Steve Jobs estava estudando. Quando a gente amplia o nosso campo de conhecimento para outros campos, a gente muito mais facilmente consegue dizer, não, olha, esse campo eu me interesso mais, aqui eu tenho mais habilidade, porque o repertório que tu já adquiriu, né, Vanessa, ele vai ficar ali contigo. Com certeza. E ele vai servindo de base para ti, para estes outros campos de conhecimento. É isso, é sobre isso. E Cris, na tua trajetória, quando é que a educação ela se consolidou para ti como uma missão de vida? Eu acho que sempre. Eu acho que sempre eu tive isso muito claro, por mais que muitas vezes, como eu te disse, eu tentei fugir da ideia de trabalhar na área da educação, mas não por não gostar, mas porque eu via a minha mãe, né, sempre, e ela sempre prepara. A minha mãe era clássica, ainda a minha mãe é professora aposentada, né? Mas ela era clássica professora, né? Da época dos cartazes, de colocar papel crepom e lá. Então, aquela identificação que eu tinha com ela, com o fazer dela, não era exatamente o que eu queria para mim. Mas
na caminhada e na jornada, e por experimentar outros lugares, é que eu me dei conta que o meu lugar era na área da educação. É aquilo que eu sei, é aquilo da qual eu me aproprio cada vez mais, né? E eu definitivamente abracei este lugar. Porque eu sempre digo, Vanessa, que quando a gente abraça o nosso lugar, ali a gente encontra a nossa potência. Perfeito. É ali naquele lugar. Maravilhoso. Né? Então eu não sei te dizer assim, ó, quando é que foi. Eu acho desde sempre eu tentei dar uma fugida por outras áreas. Tateando. Mas... Exatamente, exatamente. Eu acho maravilhoso quando a gente tem esse acesso a outras áreas para a gente conseguir encontrar o nosso real propósito. Sim, claro. E muitas vezes uma coisa complementa a outra. Né? A gente, mas claro. Eu acho que só complementa. A aquisição de conhecimento nunca é demais. Né? Ela complementa acho que a nossa base, talvez, né, educacional, no caso de ti. Seguindo na linha da área de educação, gente, a gente está falando com uma pessoa que ela chegou no auge, no ápice das formações na área de educação, ela é PhD na área de educação, assim, uma formadora absolutamente impressionante e inspiradora. Né, eu tenho total orgulho de tê-la aqui hoje, poder dividir um pouquinho só, né, dessa imensidão que é a Cris Vieira. Então, falando ainda de educação, Cris, me diz o que te preocupa hoje e o que mais te dá esperança no cenário educacional atual? O que me preocupa, várias coisas, mas primeiro que eu acho que a gente tem que entender que a educação, ao longo da história da humanidade, ela sempre teve uma função social muito importante. Ao longo da história, se tu for pegar a Grécia, a Roma, não importa. A educação, a função dela, a função social dela é apropriar os sujeitos, não importa se são crianças, são adolescentes, é letrar estes sujeitos, né, para que ele consiga dar conta de resolver as questões do mundo, compreender as questões do mundo e assim resolvê-las. A minha preocupação é que eu acho que a gente esqueceu um pouco, às vezes, esquece um pouco de qual é a verdadeira função da educação. Para este letramento, para que a gente consiga letrar estes sujeitos, a gente precisa, primeiro, entender como é que acontece a aprendizagem, em primeiro lugar. Primeiro lugar. Antes de ensinar matemática, tu tem que saber como é que este sujeito vai aprender ou a matemática, ou a fazer bolo, ou querer ou fazer um bolo, uma pizza, ou aprender uma outra língua. Esta é a primeira coisa. Como é que a gente aprende? Depois, a gente tem que ter muita apropriação daquilo que tu quer produzir de conhecimento no outro sujeito, né? E isso é uma coisa que me preocupa muito também, né? Eu acho que a gente tem alguns gaps de formação, né? Que a gente urgentemente teria que resolver. Um dos grandes gaps é a educação à distância, né? Eu acho que formação, como a gente vai trabalhar com a aprendizagem do sujeito, eu compreendo, eu entendo, eu acho que sim, eu reconheço que a gente consegue aprender e de forma muito eficaz através de todas as ferramentas online que a gente tem hoje, mas um cérebro, ele ainda só reconhece um outro cérebro. Né? Então, em alguns momentos, eu acho que a gente acabou abrindo muitas janelinhas, né? Abriu muitas abas, especialmente na formação de professores, né? E eu acho que isso era uma coisa importante da gente retomar. Então, isso é uma preocupação. A segunda pergunta que tu fez foi com relação à esperança. A esperança. É de que cada vez mais, cada vez que a gente vai, a ciência vai avançando e a gente tem acesso, né? Porque isso é uma coisa muito importante. Hoje a gente tem acesso, tem agora a descoberta de uma medicação que vai auxiliar aqui o câncer. A gente tem acesso a esses conhecimentos hoje, né? Isso aconteceu na semana passada, hoje a gente sabe. Então, na medida que a gente tem ferramentas e a gente tem acesso, cada vez mais a gente vai entendendo que todo mundo é capaz de aprender. Todo mundo é capaz de. E isso era uma coisa que, alguns anos atrás,
né? A gente tinha uma visão muito equivocada disso, né? Então, mesmo uma criança que tem paralisia cerebral, a área do cérebro que ela tem, que não está paralisada, ela aprende. Então, quiçá uma pessoa que então está, né, na sua condição de regulação cerebral, cognitiva, então, isso é uma coisa que tem que nos trazer esperança, não no sentido de que isso seja um fato, é para além disso, é que hoje a gente tem esse conhecimento. Todo mundo consegue aprender, todo mundo consegue produzir conhecimento sobre o que quiser, né? E isso é o que tem que me dar esperança e dar esperança para todo mundo, no sentido de nós nos sentirmos capazes. Eu sempre digo, quando a gente, de alguma forma, faz o sujeito entender que ele não é capaz de algo ou de alguma coisa, a gente não está fazendo isso só naquele momento. Isso é uma coisa que talvez permaneça com ele para o resto da vida dele. Perfeito. Né? E isso pode prejudicá-lo muito. Então, sempre, tu é capaz, tu vais conseguir, do teu jeito. Eu não vou conseguir como a Vanessa, mas eu vou conseguir do meu jeito, do meu modo, e eu também vou conseguir. Maravilhoso, maravilhoso. Acho que como é bom a gente ouvir, né, esse lado esperançoso no nosso cenário educacional atual, né? Cris, olhando o teu perfil no Instagram, tá, gente? Procura a Cris lá, maravilhosa. @CrisRV. @CrisRV vai estar aqui na nossa tela durante o programa. Vale muito a pena você visitar o perfil dela. Mas ali tem uma frase, que é uma frase bastante impactante, né? Construa futuros no presente. Me chamou muito a atenção, né? E eu acredito que quem para no teu perfil fica com pelo menos uma pulguinha atrás da orelha para saber, assim, o que isso significa realmente na prática, Cris? Bom, como eu circulei também muito pelo campo da inovação, ainda circulo, mas principalmente na época que a gente aqui no Brasil começou a falar mais especificamente de inovação, quando a gente começa então a trazer o campo da inovação sobre vários aspectos para a nossa vida, isso aparece na televisão, isso se fala no rádio, uma profissão, um profissional que surgiu foram os futuristas, né? Que nada mais são do que pessoas que fazem leituras, né? Leituras de cenário, que pensam a partir das leituras que elas fazem hoje do cenário, que coisas então podem surgir no futuro. Hoje a gente tem até aquilo que a gente chama de foresight estratégico, né? Que bom, vamos tentar olhar esses sinais e identificar essas tendências. Só que o que eu acho que aconteceu, Vanessa? Eu acho que a gente começou a focar demais lá na frente, né? E esquece que para a gente olhar lá na frente, a gente tem que começar daqui, do presente. Por isso que eu digo que eu produzo futuros no presente. Então, eu não sou uma futurista, estou longe de ser uma futurista, né? Porque, primeiro, porque eu não tenho campo de conhecimento suficiente para me identificar assim, apesar de que eu me reconheço como uma boa leitora de cenários, mas eu prefiro sempre dizer que a gente, para chegar lá, a gente precisa começar daqui. O movimento ele tem que começar a ser feito no presente, porque senão o futuro não tem como se concretizar. É isso que significa a frase. Não, maravilhoso. Eu fiquei bastante curiosa, eu falei, essa é uma pergunta que vai entrar na nossa conversa. A gente está falando de futuro, né, de futurismo, de inovação. O que na tua opinião, realmente é uma inovação real e não apenas a inovação estética, para inglês ver? Né? Eu sou inovador. Mas assim, o que é inovação realmente real para ti? Primeiro que eu não consigo entender a inovação sem a diversidade. Não existe inovação sem diversidade. E eu estou falando da diversidade pensando em vários campos de conhecimento, eu estou falando de várias pessoas, de vários comportamentos, de várias etnias, de vários gostos. É sobre isso, né? A diversidade de várias opiniões, a partir de várias perspectivas de leitura de mundo. Então, hoje, quando eu penso em inovação, eu penso que
a gente precisa, o objeto fim da inovação é algo que ou não existe ainda, ou com as ferramentas que a gente tem, né? A partir daquilo que a gente vai reajustar, remodelar, rearranjar e produzir a inovação a partir daquilo. E eu não entendo hoje a inovação sem isso, sem a diversidade. Se numa sala estiverem somente pessoas que, de todas as coisas, de todos os campos de conhecimento, elas pensam igual, ou se elas são só de um mesmo campo de conhecimento, muito dificilmente elas vão conseguir produzir inovação dali. Maravilhoso. Cris, tu tens uma aderência muito grande, né, dentro da tua trajetória profissional na área de liderança, relações humanas, né? O que realmente para ti é a diferença entre educar e liderar? Assim, qual é o diferencial dessas duas frentes, ao mesmo tempo convergentes, né? Mas, na tua opinião, qual é a diferença entre essas duas frentes importantes, até para a gente poder falar mais para frente um pouco da tua trajetória dentro do empreendedorismo? É que eu acho que, na realidade, é impossível uma coisa sem a outra, né? A gente parte do princípio, inclusive, de que a liderança, ela tem um modus operandi, que é o principal, que é a liderança, ela ensina pelo exemplo. Perfeito. Ela ensina pelo exemplo, né? Então, a partir do momento em que tu tem um grupo com alguém na liderança, em que ela fala uma coisa, mas a prática dela é completamente diferente, ali ela já deixa de amealhar rebanhos, né? Ali tu já está perdendo uma oportunidade de fato, construir uma relação de confiança com o grupo que tu trabalha. Com certeza. E isso tem a ver com o processo educativo, porque isso tem a ver com o processo de autoconhecimento, né? É educação de si. Antes de pensar na educação do outro, que a gente, né, já falou sobre isso, e isso tem a ver com educação, como eu me conheço, como eu me entendo, qual é o meu comportamento, né? E a partir disso, então, é que eu vou trabalhar nos processos de liderança, sempre pensando que a liderança, ela ensina, ela educa pelo exemplo. E hoje, Vanessa, eu vejo isso cada vez mais. A praxis, né? Já que tu é pedagoga também, a praxis, ela só vai acontecer quando tu conseguir juntar aquilo que tu diz para ele fazer, aquilo que tu estás dizendo que precisa ser o comportamento dela ou a forma como ela vai se organizar, mas isso tem a ver com a tua forma também, com o teu manejo. É assim que tu também te expressa, é assim que tu também te comunicas, né? Verdade. Eu só acredito nisso. É pelo exemplo, é pelo comportamento, é pela postura, é pela comunicação. Liderança não existe sem educação, não então. Existe, não existe. Esse é o recado, uma é complementar a outra. Exatamente. E vice-versa, né? Sim. Até porque os cargos de liderança, eles exigem, isso já é inerente a essa formação continuada do sujeito, mas eu sempre reforço que é muito importante o desenvolvimento de habilidades, sim, até a gente chegar nas competências, mas o entendimento de si e dos seus comportamentos, para mim, está em primeiro lugar. Que tipos de liderança, Cris, hoje o nosso tempo exige dentro das escolas, dentro das universidades e também nas organizações? Duas coisas, para mim, seria essa resposta. Primeiro, empática, mas não necessariamente nessa ordem. Corajosa. Corajosa. Eu acho que para a gente implementar inovação, para a gente trabalhar com processos de liderança que realmente produzam impacto, a gente tem que ser muito empático com todas as questões, ter um bom entendimento do mundo e dos comportamentos, mas a gente também tem que ter uma boa dose de coragem para levar à frente as nossas ideias, as nossas opiniões, né? De verdade, ter coragem, ousadia para colocar em prática as coisas que a gente acredita. É isso que eu queria te perguntar, assim, a liderança ela precisa de muita coragem para desapegar, para reorganizar,
né? E para tocar para frente, né, muito dessas questões organizacionais que nós temos hoje, né? Como é que funciona esse desapego dentro da área de liderança? Porque ao mesmo tempo você tem que adquirir conhecimento, mas ao mesmo tempo também você tem que desapegar de algumas coisas para o processo funcionar, né, de maneira a contento. Como é que funciona essa relação dentro da área de liderança? Eu acho que é o desaprender, aprender e reaprender. Eu amo essa expressão. Eu também gosto. E para mim ela produz todo sentido no momento em que, para mim, uma das coisas mais importantes relacionadas ao comportamento de quem trabalha com liderança ou na liderança de algum espaço, de algum local, pode ser uma mãe na sua casa, pode ser, né? Porque a liderança, existem várias formas de liderar. Nós não estamos falando só da liderança executiva, de uma CEO, Não. Qualquer comportamento de liderança, ele exige disponibilidade para esse processo. Para isso. Para mim, desaprender talvez, mudar a minha forma de pensar, aprender uma nova forma de pensar, porque aí sim eu vou produzir um outro comportamento, né? Porque esse é o plot twist da aprendizagem. Tu aprende, eu aprendi isso aqui, tá? Mas tu mudou o teu comportamento com relação a isso? Não, então tu não aprendeu nada, parece só um pouquinho. Né? Então, para que exista essa mudança de comportamento, a gente tem que estar disponível para aprender sobre isso, ou este outro comportamento, ou enfim, o que seja. Perfeito. Para mim é a disponibilidade. E Cris, para a gente fechar essa nossa conversa que ainda vai longe, gente, aguarde aí você, que a gente vai ter uma segunda rodada com a Cris fazendo exatamente sobre empreendedorismo, lideranças, né, trazendo um pouco da experiência educacional dela na área do empreendedorismo e das lideranças femininas. Mas eu quero que a Cris deixe um recadinho para quem realmente acredita no poder transformador da educação, Cris. Eu acho que a educação hoje ela permeia cada vez mais, né? Tudo. A educação é a base. A educação, e quando eu falo de educação, eu estou falando de conhecimento. E quando eu falo de conhecimento, cada vez mais, para mim, hoje está muito claro, especialmente no século XXI, que o conhecimento é a nossa maior moeda. O conhecimento, ele tem muito mais valor do que petróleo. Ah, não, Cris, ouro? Não tem. Ah, não, mas então agora essa quantidade... Não tem. Mas o chip? Não tem. Sabe por quê? Porque dentro desse chip, o que tem é conhecimento. Mas a vacina, dentro dessa ampola desse tamanho, o que tem ali é ciência. Ciência é conhecimento. Então, o conhecimento, ele vem se caracterizando como a maior moeda do século XXI. Conhecer muito bem sobre algo, sobre alguma coisa. Produzir conhecimento sobre algo, sobre alguma coisa. Né? E isso é o princípio educativo. Isso é educação. Maravilhoso. Cris, fica com a gente aqui que temos muito mais conversa, meu amor. Obrigada. E hoje, nesse programa, aprendemos que educar é ter humanidade, visão e, principalmente, estratégia para o futuro. Fica com a gente que essa conversa não se encerra aqui. E esse é o Mentes que Inspiram de hoje, gente. Até o próximo episódio.